você vai umas perguntas e outras respostas que não necessariamente clara e isso passa para a comunidade de um jeito que gera todo esse engajamento. Isso aí é crença, isso aí é fé, isso aí é teologia. Muito bem, começamos mais um podcast, o Educação Cast, para ser mais preciso, esse podcast da nossa comunidade de fé, nesse recorte educacional do IBAB Educação. E hoje nós temos a grata satisfação musical da querida Marcena, a nossa amada Marcena. Marcena, como você está? Estou bem, estou feliz de estar com vocês, minha gente. Oi para todo mundo. Chegou o grande dia, tenho acompanhado e visto e conhecido a história, revisto a história de amigos e amigas que têm passado por aqui. E me sinto honrada pelo convite. Obrigada, viu? Que legal, honrada. Marcena. Obrigada. A honra é toda nossa. Prazer, a honra é toda nossa. Receber. E Edu, mais uma vez, meu parceiro Estamos e brother juntos. de bancada amarela, como você está? Tô bem, hoje eu meti uma roupa cinza para dar um contraste bonito. Interessante. A gente pensa nas paletas Isso, aqui. exato, tudo né? calculado. Exatamente. Exato. E o nosso querido Luquinhas, como está? Bem, graças a Deus, bem. Bons pulmões. Grita bem. A todo vapor. Todo volume. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor, exatamente. Muito bem. Mas, gente, olha só para atualizá-los, para você que está chegando agora aqui por meio do nosso canal, nós estamos desde o fim do ano passado abrindo o podcast com a exclusividade de uma playlist que se chama Comunidade, porque a cada trimestre nós recebemos aqui na igreja, aqui na IBAB, muitos irmãos que estão no processo de membresia e não necessariamente conhecem todos os pastores, pastoras, ministros e ministras. Então, desde o final do ano passado, abrimos essa série apresentando aqui a campanha de Natal da IBAB, junto com a Silvia Kivitz, aí depois todos os outros pastores. E agora, na nossa segunda temporada, nesse segundo semestre de 2023, nós estamos trazendo a outra leva de importantes pessoas aqui da igreja e que vai ser um prazer você conhecer um pouquinho da história dessa pessoa muito importante para a gente. Todo domingo, seja na apresentação das celebrações ou no desfecho, para te dar aquele bom dia, ela fala o quê, Edu? Bom domingo, Babi. Que o pessoal da comunicação, precisa dar o crédito aqui, colocou uma tela para fechamento, né, da nossa transmissão com essa frase célebre da nossa querida Marcena. Valeu, minha gente. Valeu, pessoal da comunicação. Sensacional. Marceninha, muito bom estar com você aqui. Pena que não dá, porque é podcast, não dá pra gente pedir pra você dançar, porque você nos encanta muito quando faz e dança e tal. Putz, isso alegria. É maravilhoso. Mas, Marcena, olha só, a gente queria, eu e o Edu, conhecer um pouco mais você, porque sempre tem muitas revelações, né? No bom sentido da palavra. Mas a Marcena que chegou na pandemia, né? Chegou num formato, daqui a pouco o Edu vai precisar qual foi esse formato, mas quem chega agora, quem é a Marcena? A formação da Marcena, a gente sabe que você é aqui do interior de São Paulo, mas precisa pra gente quem é a Marcena nessas diversas configurações familiares, ministeriais. Quem é a Marcena? Eu tô feliz de estar aqui com vocês, como disse, e agradeço também a oportunidade de poder dar um bom dia para você que tá aí do outro lado, né? É sempre muito bom e agradeço o carinho que tenho recebido. Bom, eu sou a Marcena, eu venho do interior de São Paulo, São José dos Campos, minha gente, tem alguém aí de São José? Pois é, São José dos Campos não é tão distante daqui da capital, fica 1h20, mas é o suficiente para ainda reservar aquele ambiente do interior, de um bom cafezinho e um bolinho de fubá. E minha família é toda de lá, sou nascida e criada lá. Eu tenho 31 anos nesse momento, sou casada com Pedro. Pedrão. Isso, casada com Pedro. Estamos atualmente aqui em São Paulo, mas isso se deu há pouco tempo, né? Eu acredito que no decorrer da conversa eu vou poder falar um
pouquinho mais com vocês. Mas eu venho de uma família muito simples, eu sou a segunda de 4 filhos, então a casa dos meus pais é aquela casa onde todo mundo fala, todo mundo se expressa, todo mundo... Bom, eu sou a segunda filha, venho de uma família musical, uma família que sempre foi muito disposta e sempre serviu muito na comunidade local. E eu fui criada, conheci o evangelho assim muito cedo por conta da minha família, né, ter essa tradição cristã, evangélica, e por conta disso, o meu contato com a igreja e com a música aconteceu muito cedo, mas o início mesmo se deu a partir da figura da minha avó materna, que na época já morava com os meus pais, e minha avó era uma mulher fantástica, uma doméstica, e como nós somos uma família grande, houve uma diferença de idade muito grande entre eu e meus irmãos. E eu fui aquela netinha que teve a possibilidade de caminhar mais perto da minha avó enquanto doméstica, e enquanto ela fazia isso, no dia de trabalho, ela cantava muito. E eu me lembro dela me deixar no cantinho, assim, naquele lugarzinho, né? Na época, isso era comum, de ter um cantinho para doméstica. Ela me deixava ali com os biscoitinhos de maisena, e ela ia fazer o trabalho dela e cantava e louvava ao Senhor. E cresci dessa forma, vendo ela fazendo isso enquanto trabalhava, e percebi que ela fazia a mesma alegria que ela cantava durante o dia, mesmo numa realidade tão difícil, era a mesma alegria que ela cantava à noite no culto. Então, aquilo foi fomentando no meu coração um desejo para fazer igual, seguir o mesmo caminho. E meus pais contam, minha família diz que tudo virava microfone na minha mão, desde muito pequena. Escova, tudo. Tudo virava Vidro microfone. de shampoo. Com 3 anos de idade, eu me lembro da minha avó, quando tinha oportunidade para cantar, me levava junto dela e me colocava ao lado, e me deu um microfone pequeno. Então, essa é a minha memória, e foi ali também o momento em que eu consegui compreender que era dessa maneira que eu gostava de me expressar. Então, eu acho que a música é uma forma que eu encontrei de me expressar mesmo, de ser a extensão daquilo que penso, daquilo que acredito, e foi a minha maneira que eu encontrei também de servir. Pela minha família, sempre ter esse contexto do serviço na comunidade local, eu fui inserida muito cedo no voluntariado. Isso, a tradição evangélica é de que matiz? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Opa! Não dá para esconder um pezinho de fogo, minha gente. Ele aparece. Já aparece, sempre. Por isso que é esse Sim. diferencial da Marcelinha, sensacional. Nasci e fui criada, o início da minha infância, da minha caminhada com Jesus, foi na Assembleia de Deus. E eu agradeço muito ao Senhor por todas as comunidades em que pude passar, por todas as lideranças e pessoas com quem eu pude mesmo aprender nesse caminho com Jesus, e fizeram toda a diferença, contribuíram exatamente para tudo que eu sou hoje. Então, eu louvo muito ao Senhor. E, bom, na Assembleia de Deus também se tem o costume de muito cedo as crianças serem inseridas na música. É muito comum ver crianças cantando, fazendo solo, tendo oportunidade. E eu louvo ao Senhor, porque essa foi a escola que eu recebi, exatamente o que precisava para compreender desde muito cedo que essa seria a minha forma de expressão, mas também, principalmente, a minha forma de servir a Igreja de Jesus. Então, enfim, cresci nesse contexto, mas aos 11 anos eu gravei o primeiro CD. Então, eu tenho um CD, minha gente. Começou Olha cedo, aí. 11 anos. Eu não sabia disso, você sabia? Com 11 anos eu não sabia nada. Revelações aqui. Não, eu achei algumas coisas suas boas no Spotify. Mas você revelar assim que tem um CD com 11 anos. 11 anos. Gente. Ou seja, tem aquela capinha, a famosa capinha na época, que tem aquele chapeuzinho, né, menino? Isso. Não pode faltar. Mas você ainda tem alguns Tenho. em casa, Eu tenho. Devia ter, olha só, né? Pra poder depois a apresentar pro gente pessoal. coloca, Mas... bota no Instagram, né? Edu, o que é isso? Tá acontecendo aqui? Eu poderia mostrar uns dos Baruch também, porque tem algumas. Nossa. Um antigo Baruch, meu Deus. Com certeza tem aí, viu? Pode mexer nesse baú que tem. E eu gravei aos 11 anos a primeira vez. Depois eu participei tive algumas outras experiências, como participar de programas de calouro e tudo mais na minha adolescência. Mas aos 19 anos eu acredito que foi um grande marco na minha história pessoal,
Aos 19 foi exatamente a época em que conheci o Pedro, que é o meu esposo. Pedro é formado em música também, é produtor musical e trompetista. E na época em que nos conhecemos, foi exatamente a época em que eu Isso foi na comunidade de fé, na igreja? Sim, nos conhecemos, eu cantando e ele tocando. Tínhamos amigos em comuns e fomos apresentados dessa forma. E, enfim, essa história é boa, hein, minha gente? Isso daí dá um outro podcast. Sim, essa história é boa. Mas nos conhecemos dessa forma, servindo. E nessa época, foi uma época, assim, em que eu vivi... de certa forma, um reencontro com Jesus. Porque, embora eu nunca tivesse tido a experiência de sair da comunidade, foi uma época em que eu vivi... O meu coração estava distante, sabe? Ele realmente estava distante das coisas, não tão conectadas, não encontrando tanto sentido, vivendo crises mesmo, sabe? De fé. E quando eu o encontrei, o Pedro, ele foi... Eu gosto de dizer que ele foi a maneira... em que a graça do Senhor me alcançou, assim, para me fazer relembrar o propósito da minha vida, para me fazer compreender o sentido do servir. E em uma das nossas conversas, ele disse assim: Marcena, por que você não grava alguma coisa? Eu falei: não, Pedro, não quero gravar nada não quero saber disso. E nessa época, eu comecei a estudar várias outras coisas. Comecei a fazer técnico de administração, técnico de comércio exterior, e fui pensando em outras coisas, tentando fugir desse caminho, porque a vida artística realmente não é fácil. E eu fui tentar encontrar outros caminhos, vamos ver outras possibilidades. Mas eu fiz isso não numa tentativa de expandir, mas realmente numa tentativa de fugir daquilo, sabe? Então, e aí o Pedro falou: não, vamos gravar alguma coisa. Eu falei: tá bom. Na época era TechPix, lembra disso? Meu Deus do céu, eu tô revelando aí, ó. Sim. Já falei minha idade mesmo. TechPix. Eu falei assim: vai ser um violão, TechPix, alguma coisa assim. E aí ele me disse assim: e aí, Marcena, o que tá falando com você? Eu falei: tem uma música que tá... enfim, tem ouvido e tem mexido comigo, que se chama Arde Outra Vez, do Thales Roberto. E aí, ele falou assim: então tá bom, daqui uma semana a gente se encontra e nós vamos gravar essa música. Eu falei: ok, violão. Mas isso aqui é uma declaração de fé e de amor, hein? Nossa, Pedrão. Olha aí, vai vendo. E aí, quando eu cheguei, uma semana depois, no ensaio, estava tudo montado, ele já havia feito um arranjo. Algumas das pessoas que talvez que estejam nos acompanhando e me conhecem lá de 2012, vão fazer essa recordação dessa canção. E aí, quando eu cheguei no ensaio e vi tudo que ele havia feito, a banda, o arranjo, eu ensaiei e fui para casa. E... quando eu cheguei, eu me lembro de ter esperado toda a minha família dormir. E aí fui para a sala e falei com o Senhor: Senhor, eu não posso cantar essa canção. Eu não posso gravar isso, porque se não for verdade, não vai fazer sentido. Eu preciso de verdade que o Senhor aqueça meu coração de novo. Eu preciso que isso faça sentido. E aí, naquele dia, Jesus me encontrou na sala da minha casa. Olha, que bonito. E marcou a minha vida, sabe? Marcou mesmo a minha vida. Eu não sei dizer para vocês... exatamente quanto tempo aquilo foi, mas foi o suficiente para que até hoje o meu coração se sinta impulsionado e aquecido pela graça de Deus. Eu fui alcançada de novo, sabe? E desde então, dos 19 em diante, eu comecei a retomar a minha carreira como cantora, como ministra, que até então só fazia isso nesse período na igreja local, e comecei a servir outras igrejas, a partir de uma banda que até hoje a gente toca juntos. Eu tenho o privilégio de caminhar, encontrei amigos para caminhar e construir essa história. Qual o nome? Na época, nós tínhamos o nome de Marcena e Som do Céu. Olha aí, ó. É mesmo, olha isso. Aí hoje tá só Marcena. Mas, por exemplo, o Matheus Inácio, que hoje toca com a gente. Sim. Tocamos juntos há muitos anos. Há 10 anos, pelo menos, de caminhada e de construção. E tenho o privilégio de dividir essas histórias. Então, o Pedro foi fundamental para o meu ministério, para a minha caminhada, mas principalmente para o meu reencontro com o Senhor. Eu digo isso porque, embora não tivesse saído, meu coração estava distante. Mas ali eu realmente fui encontrada de novo pela graça do Senhor. E hoje eu posso dizer com o meu coração e
com a minha caminhada, o quanto eu tenho buscado só corresponder o tamanho da graça e do amor que eu encontrei em Jesus. É isso que eu busco fazer com a minha vida. E aí cheguei aqui, minha gente, olha aí. Essa tem sido a minha caminhada desde os 19 anos, de 2012, para cá, servir a Igreja de Jesus através da música, até então com a banda, ou então na igreja local, mas sempre servindo através da música. Amém. Muito bom. Você falou da sua chegada, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente dos acontecimentos da sua chegada já já. Eu queria meio que recortar essa linha do tempo para destacar um episódio que me marcou muito pessoalmente, Marciana, logo após a sua chegada. Numa das nossas reuniões ministeriais, para o pessoal que nos acompanha, a gente tem reuniões com toda a equipe de ministros periódicas, né? E numa dessas reuniões a gente estava fazendo alguma dinâmica de oração na abertura das nossas reuniões, como a gente sempre fez e sempre faz. E você falou uma coisa que me marcou muito, que foi o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas essa ideia, de que para você era muito importante ocupar esse espaço do palco, da liderança, da ministração, para que meninas como você se sentissem incentivadas e empoderadas para buscar esses espaços também. E eu achei isso lindo. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como você enxerga essa coisa da sua figura como uma figura de representatividade no palco, nos espaços de liderança para uma mulher negra e tal. E como que você lida com isso assim no seu dia a dia, na vivência da comunidade? E olha, eu vejo isso como uma tremenda honra e também uma grande responsabilidade, mas é exatamente isso o que eu desejo a partir da minha vida. Mostrar que é possível, apontar caminhos e ser ponte para muitas outras mulheres, para que elas se sintam inspiradas a exercer o ministério e serem exatamente a potência que foram criadas para ser. Eu venho de um contexto, como eu disse a vocês, uma família muito simples do interior de São Paulo. E quando eu digo simples, é simples mesmo em recurso, em possibilidades de vida. Eu digo que a minha família, vocês vão ver que todo mundo é a galera do sorriso. Mas é porque a gente precisou aprender desde muito cedo a sorrir diante das dificuldades da vida. Nada foi muito fácil, nada foi... Aliás, eu acho que a gente encontrou muito mais impossibilidades do que oportunidades. Mas eu venho também de um contexto e de uma época em que falar exatamente da minha raiz e da minha característica e de tudo que eu carrego em termos de identidade, que não era bem visto. Então, nós tínhamos muitas figuras, e glória a Deus por todas elas, mas poucas representatividades com quem eu pudesse me identificar. Mulheres pretas, mulheres negras que ocupassem lugar de destaque, de influência e que tivessem voz. Durante toda a minha infância, não foi essa a minha realidade. E acredito que talvez alguém se identifique com isso, porque é verdade, desde as coisas mais simples às mais complexas, nós não tínhamos com quem olhar, e as que tínhamos eram poucas, referente em quantidade, né? Não havia comparação. Por exemplo, digo a vocês para que vocês entendam o contexto, nós não tínhamos uma boneca que tivesse nossa cor, que pudesse ter, de fato, identificação. E tudo que fosse relacionado a ser negra, preta, não era uma identidade bem aceita. Precisava sempre de modificação, entende? Então, dentro desse contexto, eu acho, Edu, que minha expectativa e minha esperança sobre esse assunto passa pela cura que eu tenho recebido do Senhor. Eu acho que a cura da identidade, a liberdade que você encontra em Jesus, do resgate de quem você é. Eu gostaria que todas as mulheres sentissem de fato e percebessem do seu interior fluindo essa cura que vem do próprio Jesus. Então eu falo desse lugar porque por muitas vezes não tive com quem me identificar. Então hoje, ocupando o espaço da IBAB e de alguma forma poder cooperar com isso, eu entendo com uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. E o meu maior desejo é que mulheres cada vez mais se sintam impulsionadas a viver a sua chamada ministerial e de uma forma muito
intensa, intencional da minha parte que mulheres negras, pretas, se identifiquem cada vez mais com esses espaços, porque são para elas também. Obviamente, é para todos, para todas, independente da sua etnia, mas carrego na minha história, então só posso falar das dores que provei com mais intensidade e propriedade. Então, portanto, eu posso falar disso, que meu maior desejo é que se levante mais ministros e ministras, pastores e pastoras negras, pretas e de todas as etnias, e que ocupem seus lugares e que estejam convictas de sua identidade em Jesus Cristo e que já não encontrem mais barreiras e impossibilidades, e se houver, que hajam em nós coragem o suficiente para continuar acreditando naquele que nos chamou. Amém. Sabe? Então é desse lugar que eu falo e espero contribuir para isso, né? Nossa. Espero. Só para falar, eu acho que uma das coisas mais lindas que tenho ouvido aqui na nossa comunidade, ouvido e visto, são as nossas crianças. Quando elas chegam no final de celebração e alguma mãe compartilha assim comigo, não quer mais que eu prenda o cabelo dela. Olha isso. Agora só quer vir de laço, só quer vir com black. E eu digo, por favor, solte o black, verdade, diga que ela Marcena. É linda. Que legal. Exatamente. Que legal. Sabe por quê? Porque se vocês pegarem minhas fotos com 9, 10 anos, quando gravei o CD, vocês vão ver eu alisando o cabelo. Poxa. Porque eu não conseguia enxergar beleza e tão pequena e tão marcada por essas questões. Mas hoje, com 31, eu tenho provado de um resgate de identidade em Jesus. E eu gostaria muito que... E é uma continuação, né? Falo como quem tem sido curada dia após dia. Mas pela graça que recebi, gostaria que isso fosse compartilhada com os meus irmãos e minhas irmãs. E de forma muito intencional, mais ainda com as minhas irmãs. Que forte isso, que forte. Eu lembro de algumas inserções que você fez no Fórum de Consciência Negra. Sim. E você está na mesma página nesse sentido. O que você acabou de falar aqui já resgata um pouco das suas contribuições lá. Isso é muito precioso e é muito forte e necessário, Marcena. Muito obrigado. Amém. Aliás, eu gostaria também de parabenizar, né, e agradecer ao Senhor também pelo contexto da nossa comunidade, que tem um fórum de consciência negra que fala abertamente sobre o racismo ser crime, que nos impulsiona, que coloca figuras, que abre espaço, que fala sobre isso. Além de racismo ser crime, é pecado. Então eu agradeço ao Senhor por fazer parte desse contexto e oro ao Senhor para que de alguma maneira a minha vida possa inspirar e contribuir para esse propósito que é muito maior que eu mesma, muito maior que meu nome, muito maior que minha contribuição. Mas eu oro para que Jesus continue fazendo isso através de nós. Amém. 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 Marcena, para além da Marcena da IBAB, você também é uma figura pública, né? Sobretudo em grandes musicais como A Rua Azusa e Hadassah. Você é uma persona que é inspiradora também nos palcos, e eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como se deu, né? Como que foi desenvolvendo essa sua caminhada, como foi o primeiro convite, né, dessa turma de irmãos e irmãs preciosos. Muitos deles, a seu convite, participam e têm inserções com a gente aqui que são maravilhosas. Né? Aquele Deus preto que foi apresentado aí da última vez, poxa vida, no jardim. Maravilhoso, maravilhoso. Edu, pelo amor. Nossa Páscoa! Poxa, maravilhoso. E a sua fala com aquele texto que abriu aquela celebração, que foi de uma das peças que você participa. Eu falei para você posteriormente que foi maravilhoso, ou como os nossos irmãos pentecostais falam, foi tremendo. Eita, né, glória! Com todo o carinho e respeito que eu tenho por isso, até porque cada classe de novos membros a gente tem aqui 80% de irmãos que vêm desse contexto para a IBAB. Então é muito importante destacar isso. Mas Marcena, como se deu isso, a sua persona? Porque outra coisa, Edu, quem não presta atenção, começa a prestar atenção agora. A Marcena, aos domingos, tem toda uma presença de palco que creio, porque eu sou leigo nesse assunto, vem um pouco também desse outro ambiente, desse outro hall que você participa. Mas conte pra gente, como que se dá tudo isso e como que você faz a conjugação aqui na nossa comunidade de fé? Claro, claro. Bom, eu pude ir ao teatro, eu costumo dizer
próximo aos meus amigos e pelo contexto de história e de caminhada, eu fui ao teatro muito tarde, eu não tive a oportunidade de ir antes, eu não tinha acesso a isso. Então, o que aconteceu foi que no meu aniversário de 27 anos, olha Marcena, isso. só um parênteses. Se tivesse oportunidade antes, não estava aqui conosco porque ele estava em Hollywood, alguma coisa assim, na Broadway. A vontade né, sua, né? Minha gente, eu gosto muito de olha meus companheiros de trabalho, pensa bem. Obrigada, é generosidade sua. Aos 27 anos, eu recebi o presente do Pedro. Também, aí, Esse minha gente, tá Pedro vendo? também, é um anjo, né? Pedrão, quero aprender com você. Tá vendo? Ó? Ele vai gostar de ouvir isso aí, ó. Benzinho, um beijo pra você. Ele me perguntou, e aí, o que você quer fazer de aniversário? Eu falei, eu quero muito ir ao teatro, ver Rua Azusa. E eu realmente não tinha tido acesso. E eu gosto de falar isso, né? Uma vez um amigo me falou, você não tem vergonha de falar isso? Eu falei, não, é minha história. E outra, pode ser que alguém aí do outro lado também ainda não tenha tido a oportunidade de ir. E arte nunca é tarde para se começar, nunca é tarde para revelar o artista e o coração, o artista que cada um de nós carregamos, quem se sente chamado para fazer arte. E aí, quando eu cheguei no Rua Azusa, ele comprou os ingressos e me levou para o Rua Azusa. Quando eu cheguei no Rua Azusa, eu fui totalmente impactada por aquilo. Porque nós acabamos de falar do contexto racial, que tem tudo a ver com isso. Sim. Porque quando eu cheguei no Rua Azusa, com 27 anos, eu não sabia dar nome para as coisas e para as dores que eu trazia da minha história, da minha infância. Quando eu cheguei no contexto de Rua Azusa e vi a história do pastor William Seymour sendo contado daquela forma, mas mostrando o contexto social e principalmente trazendo uma referência que até então eu não tinha sido levada a refletir, que é o contexto do avivamento numa transformação social. Porque até então eu só lembrava disso a partir do movimento, da experimentação, da visitação. Mas quando a gente vai ver, o movimento da Rua Azusa vai para além mesmo daquelas paredes. É realmente uma ação divina que colocou brancos e negros no mesmo lugar. É uma transformação social. E o Rua Azusa nos faz pensar e refletir, dar nome e denunciar, sabe? E traz também arrependimento, um momento de arrependimento, de conversão de caminhos, conversão de ideias, conversão de olhar. E eu acho que foi ali onde eu experimentei a cura, foi ali o início de cura da minha identidade, foi Rua Azusa. E Rua Azusa vai falar de outros nomes tão importantes quanto mulheres e homens que foram usados por Deus para trazer revolução. É sobre isso que Rua Azusa fala. E aí, assisti, ok, mas quando deu o intervalo, eu olhei para o Pedro e falei, olha, se Jesus me desse a oportunidade de fazer um trem desse, mas eu faria com certeza. E aí tive a oportunidade de entrar para o Rua Azusa, recebi o convite do Kaique, num primeiro momento, sim, para servir como alternante, né? Na verdade, para suprir a ausência. Mas então, como foi, assim, depois desse experimento com o Pedro, você foi lá, né? E você falou, pessoal, tô aqui à disposição. Como que foi isso, Marcena? Não, na verdade eles me conheciam, né? Então quando eu cheguei, parte do elenco já me conhecia. O Kaique, que é o diretor e líder da companhia, também conhecia meu trabalho. O que eu falo assim com muita humildade, mas agradeço muito, porque eu devo isso a eles, tá? E aí eles disseram assim, Kaique, você viu quem tá aí? A Marcena tá aí. Minha música sempre teve a influência muito forte do black, do R&B, sempre teve. A música americana sempre foi uma grande referência para o meu ministério. Então, fazia parte desse contexto do elenco. Então, aquelas pessoas, meus amigos e amigas, conheciam meu trabalho e disseram, pô, Marcena tá aí, Marcena tá aí. E aí o Kaique me falou, poxa, eu tô precisando de alguém que consiga cobrir uma data, se você puder, mas assim, vem só pra isso. Eu falei, meu Deus, você é doido, de jeito nenhum, nunca fiz teatro, como é que eu vou fazer? E aí ele me convidou pra essa imersão. E aí eu tive que... Porque, gente, teatro, ou como qualquer outra arte, é um caminho, é muita transpiração. Vocês não fazem ideia do trabalho, do quanto exige de nós. É tanto quanto música, é uma vida para se elaborar e chegar num lugar. É um aprendizado constante e é muito difícil. Eu achava que assim, eu vou decorar uma frase. Meu Deus! São camadas e camadas, por isso eu reconheço e honro meus amigos que já estão há tanto tempo de vida dedicando ao teatro, porque realmente é uma dedicação de vida. Mas tive que, enfim,
dar meus pulos e entrei... Você que lute, né? Eu que lute, uai. Surgiu a oportunidade, mas eu sou assim também. Surgiu a oportunidade, eu aprendi que a gente precisa, de fato, se jogar e experimentar. E tentar. Então, o não eu já tinha que passar por audição, e foi isso que eu fiz. E aí eu entrei num primeiro momento, só como... Eu tô me esquecendo aqui o nome que fala certinho, mas só como uma alternante, né? Para suprir a ausência. Tive a honra de poder suprir uma grande mulher de Deus, que também é uma grande cantora, pastora, Jéssica Augusto, que interpretava Miss Califórnia. Então, eu tive a honra de poder servir o ministério da Jéssica no contexto do musical Rua Azusa. Um abraço, Jéssica. Sua vida me inspira muito e muito. E depois tive a oportunidade de fazer parte do musical, já integrando o elenco. E aí começou, de fato, uma imersão para minha vida, uma nova janela que se abriu, mas também um convite de aprendizado que vai para a vida toda, de muita transpiração, de muito trabalho, de muito empenho, muito estudo. E logo depois de Rua Azusa, também fui convidada para interpretar a Rainha Esther em Radassa, que aí foi uma experiência excepcional, porque eu até então não tinha tido a oportunidade de ver nascer um personagem do zero, e aí eu pude ver o quão é trabalhoso, difícil, o quanto é tempo da nossa vida, mas é arte. Então arte você é mãe dessa personagem. Esther nasceu com essa carinha aí de Marcena. E o que foi muito bonito desse trabalho é que junto comigo, por conta das agendas e do contexto também de trabalhar sempre mais de uma coisa, desde da primeira montagem, eu também tive uma amiga, uma atriz para me acompanhar e fazer esse personagem alternante. Então eu vi nascer outras Esthers, então outras formas de ser Esther ali do meu lado. Então eu pude prestigiar outras mulheres dando vida a essa personagem, cada uma com a sua identidade, cada uma com o seu contexto. E o meu desejo, Roberto, eu falo isso para todas. A nossa última temporada agora teve a Nicole Sacramento, a Nayara esteve conosco, Nicole, Gislene, e também Marcinha, enfim, tantas mulheres incríveis e atrizes que passaram por essa personagem. Mas Nicole Sacramento eu destaco porque foi a primeira Esther retinta e que para mim foi incrível. O meu desejo é que se levante outras e outras Esthers pelo Brasil afora com esse contexto, porque é transformador. É incrível interpretar Esther. Que legal. Nossa, que lindo, isso, né, mano? Tá vendo? Acho que a gente... Vamos estender para 2 horinhas Nossa. aqui. É um intensivo, né? Poxa vida. É um intensivo. Marcena, antes da gente dar o rec, eu te falei que a gente ia engatar uma quinta aqui, Vambora. Porque são tantas coisas bonitas que você tem trazido pra gente. Amém. Caramba, amém, Edu. amém, Olha isso. amém. Obrigado, Senhor. Amém. E louva a Deus, né? Que a nossa comunidade tem respirado arte, né? Tem visto a arte de muitas formas, a multiforma graça do Senhor se manifestando em nosso meio, né? A partir de tantos artistas incríveis que a nossa comunidade tem. Louva a Deus, porque direto aqui, entre uma celebração e outra, a gente se encontra. Tô em cartaz aqui, tô em cartaz ali, tô com um show aqui. Eu acho isso tão incrível. Eu vejo a igreja do Senhor em todos os lugares. E os nossos dons revelam e glorificam o Senhor. Toda excelência glorifica a Deus. Então, um salve especial a todos os artistas. Salve, salve. Muito bom. Muito bom. Então, Marcena, você falou que a nossa comunidade tem essa coisa da arte, essa vivência, esse mergulho na arte, né? E, claro, muito disso se deve a você e a sua atuação nisso aqui na nossa comunidade. A música, especificamente, na nossa liturgia, no nosso jeito de celebrar os domingos, ela tem um lugar muito importante, né? Ela é uma coisa muito impactante na nossa experiência coletiva, né? Então, eu queria saber da Marcena ministra, da Marcena que lidera uma igreja em adoração, assim, como que você enxerga esse momento do nosso culto coletivo, de conduzir as pessoas para esse ambiente de louvor, de adoração? Como vocês constroem a temática das músicas, né? Como que você chega para o domingo e fala, esse domingo vamos cantar sobre a santidade de Deus, sobre paz, sabe? Como que você constrói isso
É você tem uma equipe, como que você amarra isso tudo e como que você chega para o culto, para esse momento com a nossa comunidade, assim? Uau, tem muitas coisas nessa pergunta, né? Uau. Primeiro, eu acredito que é isso, né? O que a palavra nos revela, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo converge em Jesus. E a nossa fé em Cristo Jesus se manifesta de muitas formas. E nesse ajuntamento, quando estamos juntos, eu acredito que o momento do louvor é onde a gente se une para declarar as qualidades de Deus, refletirmos sobre quem Ele é e sobre quem somos nele. Então, esse momento de louvor cabe a nós derramar nosso coração. Eu acho que o momento do louvor, ele consegue colocar palavras nos nossos lábios que às vezes sozinhos a gente não consegue. Ele unifica nossos corações, ele cria um caminho, é como se nós chegássemos cada um de seus contextos e quando a gente chega, nosso encontro vira casa e de repente a gente se une para levantar o nome do Senhor, lembrar sobre quem Ele é, como eu acabei de dizer. E eu acho que a adoração é a nossa resposta diante do amor e da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu acho que quando nós entendemos e reconhecemos a obra maravilhosa da graça do Senhor em nós, quando reconhecemos que somos filhos, eu acho que a gente não consegue chegar de outra forma senão rendidos mesmo. Nosso coração se rende diante de tamanha graça, diante de tamanho plano de salvação que se revela para nós e a gente vê um Deus que veio ao nosso encontro, restaurou a nossa comunhão e agora não tem mais separação, então a gente pode adorar. Eu acho que ao longo da história, né, a gente vai ver pela Bíblia e também pela história da humanidade que os modelos podem ter sido mudados, mas a partir de Jesus a gente entende que o véu foi rasgado, então já não há mais momento, não há mais lugar, não há mais... Enfim, só existem pessoas que adoram em espírito e em verdade. Então eu acho que essa importância do momento de louvor, ela é fundamental para os nossos momentos de ajuntamento. E acho que extrapola até esse ambiente aqui dominical, sabe? Por isso que eu estou dizendo de outros contextos. Porque quando a gente está junto e a gente adora o Senhor e entende que fomos criados para a sua glória, daí em diante não tem outra forma de se apresentar senão em louvor. Mas a experiência dominical, né, que é exatamente essa que você falou, eu acho que ela é construída a partir de uma ideia que as pessoas tenham um encontro com o Senhor aqui. Que elas cheguem do lugar que for e ao entrar nesse lugar tenham a possibilidade de encontrar um ambiente onde elas de fato se encontrem com a presença do Senhor ou se torne consciente, né, a presença do Senhor que está constante conosco. Como é que a gente pensa isso, né, um ambiente de adoração? A primeira coisa eu acho que é ter Jesus como centro. Canções cristocêntricas, o tema é sobre ele. Não dá pra falar de mim, né, minha gente? E eu acho que realmente faz total sentido. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que ele fala assim, e faz sentido servir alguém melhor que eu, é verdade. Então eu acho que enquanto IBAB celebração, nossa principal função é ser um sinal do reino de Deus, é mostrar o evangelho, pregar o evangelho a todos e o evangelho todo. E como é que a gente faz isso? Servindo a Cristo, servindo pessoas para a glória de Deus. E a forma que a gente tem para fazer isso é realmente construir esse ambiente de fé, de canções que tragam Jesus como centro. E eu acho que a ideia ali do repertório, existem muitos caminhos. Um deles, que é o que eu tenho feito ultimamente, é perceber o que o púlpito tem dito. Qual que é a construção que a gente tem feito, sabe? Nós estamos falando sobre intimidade, sobre descanso. Eu acho que uma das funções do Ministério de Louvor é, de alguma maneira, sempre que possível, não é uma regra, mas sempre que possível,
cooperar com a mensagem. Para que no decorrer da semana, se a pessoa não se lembrar do que foi pregado, da menção do versículo, ao ouvir aquela canção, ela vai se lembrar da essência do que foi dito. Ela vai se lembrar do princípio que foi compartilhado. Não, eu quero abrir uma parte aqui que você tem essa sensibilidade muito apurada, porque quando a gente fecha, né, vamos usar um exemplo que a gente não está tratando aqui nas pregações de temáticas específicas, né? Sim. A gente tem algumas recomendações do nosso pastor e a gente segue, como o Edu fala, no flow do Espírito. Sim. Mas sempre que cada um de nós temos a oportunidade de estar no púlpito, no encerramento você faz esses ganchos e ficou muito forte para mim quando o pastor Ed falou sobre do segmento de Jesus, que você fazia os fechamentos e de lá para cá tem feito esses fechamentos e links de uma maneira muito maravilhosa. Então gostaria de parabenizá-la porque isso nos ampara também. Amém. E nos deixa muito tranquilos. Amém. Isso. Amém. E se houver algum ministro de louvor nos ouvindo, se eu posso deixar uma dica para você, eu acho que o momento de louvor, o início, é um convite para que a comunidade se sinta à vontade para louvar, se sinta à vontade para se expressar diante de Deus. E, no fim, se pudermos, é isso que eu estou dizendo, não é uma regra, mas se você puder auxiliar o ministro, o pastor, dando mais uma ferramenta para a comunidade se lembrar das verdades e daqueles princípios que foram compartilhados. Tudo isso vai cooperar para que cada um de nós tenhamos essa semente assim, ela, como é que eu posso dizer? Ela, enfim, vai ter muito mais oportunidade de encontrar esse solo, de que essa pessoa se lembre disso, enfim. É isso que eu quero dizer. Estou me enrolando aqui, mas para dizer, se a gente puder facilitar, eu acho que nosso principal papel é servir a comunidade, se fazer se lembrar da palavra, guardar a palavra, que é nossa fonte de vida. E as canções estão a serviço disso. Deixa eu fazer então a minha parte também, pode? Usando favor, a sua palavra servir, né? Para a gente que tem essa oportunidade de ocupar o espaço do púlpito ali e trazer uma mensagem para a comunidade, é sempre uma tensão, né? Porque você está passando um ensino muito sério, né? Se fosse para falar de coisas triviais, a gente não ficava nervoso, mas são coisas como diz o C.S. Lewis, né? De importância eterna. E o que não tem importância eterna é eternamente inútil. C.S. Lewis. Opa. Boa citação, fala. Yes. Boa citação. A gente vai fazer um recorte específico para isso. E a Marcena, para o pessoal entender assim, como é servir com a Marcena nesse espaço, todas as vezes a Marcena chega para a gente e fala assim, como eu posso servir com você hoje? O que eu posso fazer para facilitar a sua vida hoje? E eu acho isso maravilhoso, porque é bem isso que você acabou de falar, assim. Você joga com a gente. Não é que a gente joga um jogo, você joga outro. Você joga com a gente que está ali naquele espaço. Então isso tranquiliza muito, né? A ponto de, às vezes, a gente não ter uma indicação. De repente podia cantar aquela musiquinha ali, mas você já pegou, porque você está com a gente ali e aí faz o fecho do culto 1000 vezes melhor que a encomenda, né? E aí já aconteceu comigo, por exemplo, de eu fazer minha mensagem ali, acabar, a Marcena vir com a música, faz uma ministração e fala 2 frases. Que cara, tudo que eu queria dizer, ela disse em 2 frases. Eu falo, obrigado, Senhor, obrigado, Marcena, também. Edu, até porque tem aqueles ministros, e desculpa, a gente está aqui com a nossa ministra, então a gente, né? Isso. Que vem esse fechamento, mas ele começa uma outra pregação que vai contra o que foi pregado. Isso. Aí não dá, né, Marcelo? Não dá. Aí não dá. Não estou falando dos ministros da IBAB que estão debaixo do guarda-chuva ministerial da nossa querida Marcena. Por aí, na igreja evangélica. É só abrir o YouTube que a gente vai ver. A gente acha. Mas preciso dizer que às vezes a gente também não encontra uma canção, né? Aí o que você faz, Marcena? Realmente, a gente... eu acho... que o Espírito conduz todas as coisas, sabe, minha gente? Isso. A gente também não pode forçar a barra, sabe? Às vezes o Edu, o Robeiras pregando algo, e aí a gente fala, não, peraí que eu tenho uma canção. E aí, do nada, você fala, não é isso. É muito melhor você ouvir mesmo. É isso, você tem que obedecer a voz do Espírito. E se... Aí, só para responder, Marcelo, e se eu não tiver ideia da música? Eu acho que...
parte sempre pro reino, pras qualidades do Senhor, porque aí vai ser ótimo, tá tudo certo. Continua com Jesus no centro, mas acontece mesmo do Espírito Santo, e acontece da gente não combinar nada, minha gente, e de repente tudo se encaixa, tudo... Eu falo, meu Deus do céu, eu tava pensando nessa música e ele pregou exatamente isso. Então é isso, né? O Senhor nos conduz. Verdade. O Senhor sopra sobre nós. E quando não tem uma canção, bom domingo e vai. Boa. É o jeito, minha gente. Vai na paz. Eu até vou fazer aqui uma menção. Teve uma vez que foi o Grulha que ministrou, uma vez que ele falou assim, vai pra casa. Foi o ponto-chave da mensagem, lembra? Aí eu... E Babi, vai pra casa, todo mundo, cá. Isso mesmo. Mas eu não tava mandando ninguém embora, não, viu, minha gente? Eu tava pegando o gancho da mensagem ali. Foi engraçado isso daí. Sensacional. E Marcena, hoje, nesse dia, para ser mais preciso, hoje nós estamos no dia 27. Óbvio que depois a comunicação e a Umbrella vão trabalhar aí a edição, a pós-produção desse nosso episódio. E provavelmente a gente solta ele em setembro, né? Mas essa semana que nós estamos gravando esse episódio, você teve uma participação importantíssima na terça-feira com uma pessoa que também para a gente é da nossa comunidade, que é o nosso querido PC Baruch, o Baruch, né? E isso me faz lembrar a sua chegada, o seu momento de chegada, que foi mais ou menos ali quando estávamos pensando e organizando o nosso retorno de volta para casa, que foi a nossa hashtag, né? E ali você vem na equipe do Baruch, e aí o Baruch, né, explicou, tem até vídeo dele fazendo essa justificativa, mas o fato é que você agora é essa cara do IBAB Celebração, é a ministra do IBAB Celebração. Então, considerando a sua chegada, o seu trabalho com o Baruch e agora você assumindo e ao mesmo tempo mostrando para a comunidade que o Baruch não foi embora, o Baruch está aqui. Então, verdade que nessa terça-feira vocês fizeram uma gravação de um single juntos que foi maravilhoso. Mas conta pra gente como que é ser a cara do IBAB Celebração. Nossa! Primeiro que falar do Baruch, né? Puxa vida, eu faço isso com muita alegria, com muito prazer. Eu cheguei na IBAB para auxiliá-lo. Eu cheguei através de um convite dele mesmo para que eu pudesse compor a equipe e ser uma assistente ministerial. E eu louvo a Deus por isso, porque eu cheguei aqui, embora nós já tínhamos tido a oportunidade de nos encontrar algumas vezes em agendas na estrada, eu cheguei aqui admirando uma pessoa, um ministro, mas eu ganhei um amigo, ganhei um irmão. E eu amo muito mesmo a vida do Baruch e da Rebeca. Aliás, um beijão pra vocês, viu? Eu acho que foi um privilégio enorme poder servir ao lado dele. Eu aprendi muito, muito mesmo. E agora recebendo essa responsabilidade, né, de poder coordenar o IBAB Celebração e continuar o legado do Baruch e de tantas outras pessoas e de tantos outros irmãos e irmãs que fizeram esse trabalho brilhantemente bem. Eu os honro e reconheço essa caminhada e trajetória. E digo, minha gente, não é nada fácil continuar, porque são pessoas que eu admiro e que reconheço a história, o legado e tanta coisa maravilhosa que foi construída a partir dessas vidas tão preciosas. Mas falo mais recente do Baruch porque, além de ter sido a gestão anterior, também foi a pessoa com a qual eu tive o início da minha caminhada aqui na IBAB. Então falo com muito carinho e com muito respeito e reconhecendo esse legado enorme que agora eu tenho a responsabilidade de continuar essa construção. Eu me sinto muito honrada, Rubeiras, de poder continuar esse trabalho, de alguma forma entrar nas casas das pessoas, daqueles que estão conosco mais distante, mas também fazer parte da vida aqui com os irmãos que estão perto. É algo tão precioso, nossa comunidade é tão preciosa. E eu louvo ao Senhor por, de alguma maneira, fazer parte da caminhada de cada um deles. Nessa caminhada que estamos juntos, né? E aí me lembro da mensagem da série de mensagens que o pastor Ed trouxe para nós, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus e na companhia dele. Porque é esse caminho comunitário mesmo. E aí eu louvo ao Senhor, porque de alguma forma eu tenho feito parte do testemunho dos nossos irmãos e das nossas irmãs e dessa caminhada, através da música, através da adoração.
Coloco aqui também, diante de vocês, a minha gratidão por servir ao lado de irmãos e de irmãs tão preciosos. Gente tão querida e talentosa do IBAB Celebração. Nós estamos aí perto de 300 voluntários, gente que tem dedicado suas vidas em cada uma das nossas programações, e vai muito além do que vocês conseguem ver nas câmeras e que é gravado no domingo. Tem muitos outros palcos que simultaneamente funcionam, muitas celebrações. Eu posso falar aqui do IBAB Criança, do IBAB Adolas, IBAB Adulto e tantas outras frentes, palcos que também estão cheios de música, cheios de arte e que têm recebido tanto da parte do Senhor através de irmãos e irmãs tão queridos que eu tenho o privilégio de caminhar. Então eu me sinto honrada e também sinto a responsabilidade de continuar esse caminho. E meu maior desejo é que, além de continuar, é que nesse momento, nessa estação que estamos vivendo, todos nós possamos perceber que esse é um lugar onde todos têm liberdade para se expressar, liberdade para se entregar diante do Senhor e fazer com excelência aquilo que fomos chamados para fazer. Então, seja na música, no teatro, na dança, seja com os instrumentos, seja de várias outras maneiras artísticas, formas de se expressar, eu espero de coração que o IBAB Celebração seja visto e seja, de alguma forma, uma inspiração para a nossa comunidade primeiro, para a nossa experiência comunitária primeiro, e depois para todos aqueles que são alcançados de alguma forma, uma maneira de inspirar a caminhada com Jesus. É isso. E uma pequena parte, Edu, antes de passar para você, quando a gente afirma, né, ou eu afirmei, que você é a cara do IBAB Celebração, não é desmerecendo esses muitos irmãos e irmãs, com certeza. Como por exemplo a gente cita aqui um brother nosso que é o Juninho, o Brandão, a Fanny e tantos outros que estão ali te apoiando e servindo nesses outros ministérios que são importantíssimos, porque a nossa comunidade só é a IBAB por conta dessa multidão de voluntários que fazem acontecer. Então nosso beijo carinhoso para eles também. Com certeza. Isso. E aí vamos destacar um que atua muito também no nosso domingo, que já foi citado várias vezes nessa conversa, que é o Pedro, né? O Pedro tá ali todo domingo, então fala pro pessoal um pouco sobre como o Pedro atua os domingos aqui também. Verdade. O Pedro atua hoje como diretor musical, que é um braço assim importantíssimo para nossa celebração. Eu tenho o privilégio de trabalhar com meu marido. Olha isso, minha gente, que bênção. Pedro serve aqui, faz parte do corpo aqui da nossa equipe e, bom, ele tem esse olhar para que vocês entendam um pouco melhor como seria isso, né? Enquanto ministra com a responsabilidade da celebração, Pedro é esse olhar de fora que consegue observar, ver, fazer os feedbacks e é sempre um olhar de fora, né, para ver se tudo está se encaixando. Então, eu sou muito privilegiada por poder caminhar ao lado dele também no trabalho e no ministério. Muito honrada mesmo. Ah, minha gente, vocês estão querendo que eu faça uma declaração? Tem que fazer aí. Poxa, essa é a hora, né? Tinha que entrar uma trilha sonora. Exatamente. Luke, faz na edição aí a musiquinha de fundo aí, vamos ver. Não. Meu bem, é isso. Quem convive com a gente aqui sabe a forma carinhosa que eu chamo o Pedro por aqui, né? Sim, é verdade, Benzinho. Mas ele realmente tem sido incansável e tem dedicado sua vida também ao Senhor. Reconheço isso e agradeço, meu bem. Muito obrigada. Tem sido um privilégio caminhar ao seu lado aqui, bem como também todos os irmãos e irmãs que fazem parte dessa equipe tão linda e incrível que é o IBAB Celebração. E mais uma vez, Rubeiras, você falou muito bem. Eu louvo a Deus por ser a cara, mas trago nessa voz, nesse bom de IBAB, muitas e muitas outras vozes que se unem a mim de alguma forma para que vocês conheçam tudo que acontece aqui na nossa comunidade local, na IBAB. Não esqueça não daquela proposta que eu te fiz pra gente fazer o IBAB Celebração IAD. Eita, nós! Né? Olha aí, minha gente. Vamos soltar esse spoiler para colocar pressão em você aí, né? irmã. Olha isso. Olha que você vai fazer uma pressão mesmo, viu? Eu sabia que ele ia fazer. Tá vendo? E se vocês se juntarem, o negócio vai ficar feio pra mim. Meu Deus do céu. Olha aí, pessoal. Comentem embaixo aí. Vamos lá. IAD, IBAB Celebração. Essa semana, o Robinson falou aqui de que aconteceu a gravação também. E também nós estamos às vésperas do Louvorzão de julho, né?
E o louvorzão, Marcena, é hoje, assim, um dos eventos, dos encontros mais esperados da comunidade, assim. E você tá ali de corpo e alma, e é um encontro maravilhoso que a gente tem a comunidade aqui, o nosso auditório enchendo. Não somente cheio. a comunidade, né? Sim, gente Muitas de várias outras, né? comunidades vem celebrar conosco. Então fala pra gente um pouco do louvorzão. Como surgiu a ideia do louvorzão, como vocês começaram a fazer, como criar cada mês um encontro como esse. Tem para mim, uma coisa muito importante desse tipo de encontro, que é a praça de alimentação. Eu sabia que você ia falar. Aprecio muito. Não pode faltar, né, minha gente? Aprecio Pelo amor de Deus. muito. Comunhão tem que ter Então beleza. tem esse espaço de comunhão, que não é só chegar aqui, cantar e tal, mas é um estar junto, é até uma vivência comunitária. Então fala pra gente um pouco do louvorzão. Legal, legal. Eu só quero antes comentar bem rapidamente sobre a gravação, porque eu acabei me esquecendo do comentário. Muitas pessoas me viram junto com o Baruch ministrando muitas e muitas canções, e muita gente falava assim, quando é que vocês vão gravar algo juntos, oficial? E finalmente isso aconteceu, minha gente. Olha, eu me senti muito honrada. Como eu falei pra vocês, Baruch é um amigo, ganhei um irmão, e estar ao lado dele é sempre um privilégio, sempre um aprendizado. Servir a Jesus ao lado dele é um aprendizado constante, com aquele coração dele tão humilde, generoso e sempre tão pronto a servir. Eu aprendo muito mesmo com ele. E finalmente nós gravamos algo junto e foi maravilhoso, foi especial. A visitação do Senhor aqui sobre nós foi muito especial, uma canção linda. Não sei se quando você ouvir, né, esse podcast já vai estar liberada a canção, mas eu espero que sim, que essa canção abençoe muito o coração de vocês, tanto pela mensagem e também pelo nosso maior desejo de que essa canção fala sobre o nome de Jesus. Eu oro para que edifique a sua vida, para que te abençoe e, sem dúvida, para minha história pessoal, para meu contexto, é uma honra enorme poder fazer isso ao lado do Baruch. Espero que seja a primeira de muitas, hein, Baruch? Fica a dica. Por favor, hein? Uma honra sempre estar ao seu lado, meu mano. Bom, o louvorzão, por citar o Baruch, é uma ideia do Baruch. Ele trouxe essa ideia para nossa comunidade do louvorzão e desde então a gente tem continuado esse projeto. É um desafio, sempre acontece toda a última segunda-feira de cada mês, e a proposta do louvorzão é uma celebração estendida, com um tempo maior de louvor, com mensagem também, mas com essa proposta de comunhão, porque a gente acredita na força do relacionamento. Então, o nosso maior desejo é começar uma semana diferente, pensando e dedicando tempo ao Senhor, e tem sido uma experiência maravilhosa. Eu acho que muito das ideias e das coisas, eu tento trazer um pouquinho da bagagem também de vida. Eu acho que não cheguei a comentar, mas eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Então, o louvorzão, eu tento unir algumas frentes. Obviamente, essa é uma construção e a gente sempre busca por referências para ter inspiração e tudo mais, mas eu acho que esse é o lugar onde eu gostaria que nossos irmãos de outra comunidade que não conseguem estar aqui por suas atividades, né, obviamente, que eles tivessem também um espaço em que pudessem conhecer a IBAB. E o louvorzão está sendo esse lugar, né? E, Marcena, qual é o seu objetivo com isso, ao manter esse projeto e dar tanto tempo a ele e dedicação? Eu oro para que seja um marco na história, como tantos e outros encontros entraram para a história, como sendo um lugar, numa segunda-feira, onde gente se reuniu para simplesmente adorar o Senhor e experimentaram coisas especiais, principalmente uma transformação de vida e experiências sobrenaturais, porque acredito também. Então, essa é a minha expectativa, que daqui a alguns anos a gente olhe para o louvorzão e veja nele muitos ministros, muitos pastores e muita gente de outros ministérios também, de outras frentes, sendo alcançadas de forma tão poderosa pelo Senhor, que eles possam contar, um dia eu estava no louvorzão e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Sonho com isso, essa é a minha expectativa. E para isso eu te convido. Já vou fazer, minha, né? Não sou boba, olha aí. Já falou que era da propaganda e tal. Exato. Eu te convido a participar com a gente. É sempre a última segunda-feira de cada mês, um tempo de comunhão, sempre com praça de alimentação, para você vir direto do trabalho, da faculdade, de onde você estiver, para encontrar seus amigos aqui e dedicar um tempo de louvor, de adoração, com liberdade para se expressar diante dele e termos esse tempo juntos. Isso é louvorzão.
Maravilhoso. Poxa vida. Marcena, olha só. A gente preocupado com o tempo aqui, coisa já foi. Já foi, né? Falei demais, eu falei demais. Mas eu quero resgatar uma fala que eu fiz pro Edu aqui, se ele tem um tempinho a mais pra gente puxar aqui, porque foi muito bacana. Eu acho que tem muita coisa que dá pra gente também perguntar pra Marcena. Mas, Marcena, pra gente encerrar e deixar um pouco mais da Marcena para outros episódios mais específicos que a gente pode fazer, de repente um exclusivo do IBAB Celebração. Legal. Imagina, te ampliando aqui, trazendo mais alguns componentes, acho que vai ser muito rico. Mas, Marcena, nós fomos mais uma vez muito abençoados por você. As suas histórias, os detalhes, as nuances, vêm complementar essa nossa impressão que você é uma filha amada de Deus, como a gente gosta de falar aqui. Mas não para fazer média porque estamos aqui no YouTube ou coisa do tipo, mas porque você é de fato. Recentemente eu te disse que em uma das minhas ministrações, você nessa sequência aí, nesse discernimento, você teve um flow do Espírito que foi maravilhoso, que tocou profundamente toda a comunidade. E essa não foi a primeira, porque várias vezes você fez isso. Lembro quando o Felipe estava conosco também, em uma das celebrações aqui à noite, foi para 8h30. Você lembra desse dia? Foi a gente embora. encerra a celebração 8 horas. 8 horas, 8h05. E a ministração foi até 8h30. E o pessoal ficou, né? Não foi que ficou 8h30 e ficou vazio. Exatamente. Ficou todo mundo aqui. Ficou todo mundo. Então, quase emendando com louvorzão. Quase emendando com louvorzão aí, né? Por causa desse seu jeito. Então, sempre que eu subo para dar um aviso, a contribuição, aquela coisa toda, eu gosto de brincar ali com você nesse sentido. Pessoal, vou dançar igual a Marcena aqui e tal, ou a Marcena dançando, porque você é preciosa nisso. Mas você não devia fazer isso. Não. É só o desejo, mas não vai, entendeu? É só o desejo, só o desejo. Eu fico lá com um beijo no coração e pronto. Isso. Não, Marcena? Mas essa é boa. Cada um com a sua marca. Cada um com a sua marca. Que a Marcena tá copiando, não tá dando crédito, hein? Pelo amor. Gente, esses dias eu copiei mesmo. Um beijo no seu coração. Um beijo respeitoso no seu coração. Por favor. Pelo amor de Deus, deixa eu copiar isso aqui. Exatamente. Mas, Marcena, você é demais. Você e o Pedro também chegaram para abençoar muito a gente. E somos ricamente abençoados. Né? Creia nisso, que de fato não é só papo aqui para a gente ganhar tempo, mas de fato a gente sente isso e você é preciosa para a gente. O nosso pastor te chama de rainha, na referência aí da sua persona, né, pública também, da Esther. Mas também isso é muito representativo do carinho que a gente tem por você. Amém. Nesse sentido, minha irmã, a gente quer abrir o microfone para você fazer esse fechamento desse episódio exclusivo com a Marcena e falando o que você desejar para a nossa comunidade que soube estar aprendendo e descobrindo um pouco mais quem é a Marcena. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada de coração. Me sinto honrada por estar aqui com vocês. Não só por estar aqui, mas pela caminhada, né, do dia a dia. É um prazer poder estar ao lado de vocês e cooperar para aquilo que o Senhor tem feito também em vocês e a partir de vocês. Obrigada mesmo. Bom, eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que é uma honra também poder servir a sua vida de alguma forma através daquilo que o Senhor me entregou. Eu amo a Jesus e eu acredito de verdade que Ele é o caminho. E acredito também que todos os nossos dons e talentos revelam a beleza que está nele. Eu oro para que cada um de vocês, ao ouvir uma das nossas canções do IBAB Celebração, perceba o amor do Senhor sobre a sua vida, perceba que você é um filho e uma filha amada de Deus. E oro também para que seu coração se inspire nessa caminhada. Porque todos nós temos momentos difíceis, todos nós, tá? Todos nós. Mas eu acredito muito que, assim como muitas canções fizeram parte do meu testemunho pessoal, eu oro para que as canções daqui também façam parte da sua caminhada com Jesus, te inspire, que num dia difícil te inspire a continuar e que num dia alegre seja também uma boa trilha para você dançar, mas que você não se esqueça do amor do Senhor sobre a sua vida, do quão amado você é, do quão amada você é. E oro também para que se levantem artistas que sabem a sua identidade em Jesus Cristo, que revelem a beleza de Deus, que revelem a beleza da arte, que tenham convicção de quem são, da identidade em Cristo Jesus e que façam isso com excelência,
Oro por isso e agradeço pelo carinho de vocês, por me receberem. Recebo muita gente falando, bom dia, Bá, gente que grava alguns stories aqui. Quanto carinho, como é que eu posso, de alguma forma, agradecer isso, se não pedindo ao Senhor que continue usando a minha vida, por graça dele mesmo, para continuar abençoando o coração de vocês. Deus abençoe, espero vocês aqui para dar um abraço pessoalmente. E se você é de longe, recebe meu abraço aí também. Deus abençoe. Ah, não dá pra falar bom domingo, né? Não, agora... Bom momento, hein, Fábio? Marcena. Olha esse fechamento, Brasil. Olha isso. Sensacional, Marcena. Gente, essa foi a Marcena. E não tem como estender mais esse fechamento, porque ela já fez o fechamento. Então, o que me cabe aqui, um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração. Edu? Eu preciso criar uma frase dessa. Então, vamos pensar junto. Deus abençoe e a gente se vê no próximo episódio aí. Valeu, gente. Tchau, tchau, minha gente.